Nosso irmão, Dr. Chiuto, embaixador do povo, a que ponto estamos com a iniciativa Zero Criança na Rua? Obrigado, meu irmão. Uma questão muito pertinente que nos coloca e que, importa-nos cogitar isso da seguinte forma. Sabe que este projeto já remonta, salvo erro, desde 2021. Portanto, nós tivemos, depois de muita pressão que havíamos feito a nível, sobretudo, do governo da província de Luanda, tivemos a graça de ter sido convidado pelo próprio governador na altura, Manuel Homem, para podermos interagir refletirmos em torno desta problemática, deste fenômeno que é o Zero Criança na Rua, ou seja, em torno do projeto Zero Criança na Rua, que tem, entre linhas, dizimado o sonho, o futuro de milhões de crianças que estão na condição de meninos de rua e alguns que se encontram em condição de alguns se encontram na rua, e, portanto, nós apresentamos um projeto social, um plano de ação, de intervenção governativo para mitigar possivelmente este fenômeno. Dentre eles foram quase 10 linhas estratégicas, operacionais, que pudessem viabilizar ou facilitar alguma forma de combater a proliferação massiva, galopante, deste fenômeno que tem posto em causa aquilo que é o futuro geracional de um leque de crianças que, do ponto de vista constitucional, como sabe, gozam de proteção absoluta e prioritária. Isso nos termos da norma do artigo 35, número 6 da Constituição da República de Angola, que, para citar, dizer o seguinte, ela diz que a proteção dos direitos da criança, nomeadamente a sua educação integral e harmoniosa, a proteção da sua saúde, condições de vida e ensino, constituem absoluta prioridade da família, repara, do Estado e da sociedade. A família, enquanto responsável primário dos menores, o Estado, a título subsidiário, e supletivamente vem a sociedade para também ajudar, caso o Estado tiver incapacidade de conseguir contornar o fenômeno, pode a sociedade também concomitantemente fazer parte desta grande luta. Ora, desde aquela data da audiência para cá, houve um despacho que o governador na altura remeteu para o vice-governador atual de Luanda, fomos também convocados pelo vice-governador, recebido por ele, para discutir os pontos que ali remetemos. Olha, desde aquela último métier que nós tivemos com o vice-governador atual, até hoje nunca tivemos qualquer sinal positivo por parte do governo local para nos dizer como é que está a pensar em mitigar este fenômeno. Olha, bom, infelizmente também estamos a ver aqui que há uma inércia, há uma incúria, há uma falta de ação, né? Há uma omissão do dever de agir por parte do governo local. Estamos a falar de Luanda, e isso é transversal a todas as outras províncias, naturalmente, do país, mas porque residimos em Luanda, é em Luanda onde acabamos por exercer maior opressão. Ora, infelizmente, salvo o melhor entendimento, qualquer Estado que não se preze garantir, salvaguardar, proteger o superior interesse dos menores é um Estado fracassado, é um Estado falido, porque tem-se dito e apregou-se muito a nível do ditado popular de que as crianças são os futuros do amanhã. Se é o futuro do amanhã e o futuro do amanhã está a ser mutilado hoje, está a ser dizimado hoje, está a ser posto em causa o seu futuro hoje, que futuro amanhã teremos? Portanto, é preciso refletirmos com muita seriedade, com elevado sentido de Estado e de responsabilidade acrescida, de que quando se põe em causa os direitos superiores dos menores, está-se a pôr em causa o futuro do país. Bom, talvez, não sei se interessa ou não interessa a quem governa acautelar o superior interesse dos menores, que, como sabe, é o único sujeito humano social que goza de proteção absoluta, proteção prioritária e proteção especial por parte da família, por parte do Estado, por parte da sociedade. Mas, pronto,
talvez não temos interesse. É preciso haver interesse político e boa vontade política para que efetivamente se possa salvaguardar o superior interesse dos menores. Temos leis bonitas. Do ponto de vista normativo, a lei salvaguarda, a lei prevê, tipifica normas jurídicas muito fortes que, ao serem aplicadas, nós não teríamos problema de crise deste fenômeno do êxodo rural para as áreas urbanas, dos menores que se acolhem em ruas para garantir alguma subsistência. Mas esse é um problema que deve ser refletido de forma conjuntural. Para já, é só ver que há um processo de autoexoneração por parte dos encarregados. E é preciso aqui primeiro dizer que os principais responsáveis que devem garantir tutela jurídico-institucional dos menores, primeiro são os encarregados, são os progenitores. O Estado deve aferir se quais são as motivações, quais são as razões, quais são as causas que levam com que essas crianças todos os dias se acorrem à rua, buscam inclusive alimento junto dos contentores de lixos para poder, se calhar, se alimentar, garantir a sua subsistência. Crianças são vítimas de exploração, de trabalho desumano, degradante e totalmente inconstitucional. Crianças são vítimas de abuso sexual, são vítimas de consumo de substâncias entorpecentes, como drogas, substâncias psicotrópicas, que põem em causa a sua razão cognitiva, o seu processo psicomental, o seu comportamento, a sua conduta dentro da própria sociedade. Crianças são vítimas de humilhação gratuita por parte de alguns atores que, lamentavelmente, não se prezam ser pessoas idóneas de bem para perceber que aquele menor, para além de ser indefeso, é um agente social que deve merecer a tutela, a proteção de todos os filhos de bem desta mãe pátria. Em qualquer parte do mundo, nos países superdesenvolvidos, pode reparar que o meu irmão está lá fora e pode ver como é que se trata as crianças. Qualquer um que atenta contra o direito dos menores... Prioridade máxima. Pois, então, é só para ver que está lá fora, está na Europa, e a criança goza de prioridade máxima. Nós temos até relato de pessoas que vivem lá fora, de que o pai que ralha com o menor de forma desadequada está sujeito a ser responsabilizado nos termos da lei, junto dos órgãos da autoridade judiciária. Pois, as crianças têm a liberdade de ligar, comunicar às autoridades que estão a ser vítima de maus trato dentro da sua própria parentela. Repara que isso acaba por dissuadir os encarregados a não tratá-los mal, porque são esses que vão garantir a continuidade da transição geracional, dos mais velhos, né, para uma nova geração. Pronto, então eu penso que estamos mal nisso, estamos muito mal nisso até agora. Doutor Chilto, de facto tocou vários aspectos e vemos muito, digamos, no interesse de tentar pedir-te um pequeno enquadramento, esclarecimento sobre quando diz as crianças que praticamente vêm de zona rural para as zonas mais urbanizadas. Será que só esta é a realidade? Portanto, e aquelas crianças que são já de zonas rurais, por exemplo, o seu trabalho, a sua pressão tem se concentrado mais na capital. O país tem 21 províncias. Tem talvez uma mapatura de quais são as províncias que se registra a maior problemática de crianças na rua, ou é um problema que de facto está estendido em todo o território nacional? Qual é a densidade, que diferença existem entre as províncias, se por acaso tem uma mapatura deste género? A segunda pergunta que eu lhe faço é sobre o aspecto que chamas também aqui a razão às famílias. Estamos aqui a ver, primeiro, temos o abandono do Estado, que não quer se prestar, segundo a proposta do Zero Criança na Rua, o projeto Zero Criança na Rua. Até agora, o governo de Luanda não foi tão positivo, inicialmente era. Agora, tem um outro aspecto que levantas aqui que muitos querem omitir, que é aquela responsabilidade civil, digamos, da sociedade, as famílias, não é? Que também não querem assumir a responsabilidade
e subterfujam-se, não é? E dando maior responsabilidade sempre ao Estado. Será que pode existir também um programa de sensibilização para a própria sociedade assumir as suas responsabilidades, iniciando no núcleo familiar? Doutor, estas duas perguntas. Pois, pertinente. Pois, claramente que sabe que as crianças que são vítimas deste êxodo rural e que saem sobretudo das áreas suburbanas, das áreas recônditas, das áreas rurais para as urbes, são crianças desfavorecidas, cujo o status quo é precário, a qualidade de vida é totalmente vulnerável, o poder de subsistência é reduzido por parte dos seus encarregados, embora existem alguns casos que são casos excepcionais, porque existem casos em que o próprio encarregado, até funcionário público, repara, muitos deles são polícias, são militares, são professores, são agentes da justiça, repara, mas em razão da questão da fuga paternidade, do abandono familiar, da falta de prestação alimentícia e de outras obrigações que devem recair aos encarregados, esses acabam por encontrar a rua como o sítio adequado para ir buscar alguma subsistência. Bom, mas não obstante isso, conhece, a nossa realidade é visível, é notória, nem carece sequer de prova em sentido contrário. E claro que hoje, por exemplo, a nível das centralidades de Luanda, Mormente e Klamba, todos os santos dias nós temos crianças que residem permanentemente nos contentores de lixo e acompanhado de alguns mais velhos. Quer dizer, ela faz daquilo a sua casa diária. Se calhar só regressa para o seu aposento para ir descansar, porque ela está desde manhã, exatamente as primeiras horas do começo do dia, até o cair da noite, ali no contentor, para ver o que é que um ou outro residente dessas centralidades vai colocar lá naquele contentor de lixo para poder ter como base de alimento diário. Ora, mas olhando para aquilo que é a responsabilidade social da própria sociedade em si, e aqui vamos chamar algumas organizações não governamentais, mormente, e eu gosto muito de olhar para aquilo também que é a responsabilidade social das igrejas. Embora que depois vamos falar um pouco sobre isso no tema das igrejas, mas permita aqui dar uma pincelada, porque se olhar bem, e é aqui que eu acho, e fazendo já aqui um introito no que concerne ao tema, ao tópico das religiões, eu acho que no que tem a ver com esta proposta de alteração da lei sobre o exercício da liberdade religiosa e de culto, mais do que agravar para que não haja proliferação, porque eu acho, devo entender, que o problema não está na proliferação, mas o problema está exatamente na falta de ação das igrejas em consonância com os objetivos, os interesses do Estado, poder ajudar a melhor resolver os problemas que apoquentam a sociedade, porque, repara, se diante desta lei, se pudesse, e aqui já estamos a trazer algumas medidas, propostas de soluções, se diante dessa lei se pudesse obrigar que aquelas igrejas que já têm algum tempo de estrada, já têm alguma capacidade contributiva do ponto de vista pecuniário, em vez de terem só templos extravagantes, super imponentes, podiam também ter centros de acolhimento social integrado, com um centro médico lá dentro, com uma escola para efeito de comparticipação entre o público e o privado lá dentro, com um centro de artes e ofícios lá dentro. Mas isso precisamente para doar, se podemos dizer, dar de graça às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais necessitadas, às pessoas mais indigentes. Quer dizer, em vez de fazerem da obra de Deus uma espécie de comércio, uma espécie de candonga, podiam proporcionar com os dízimos e as ofertas que recebem, em grande quantidade, porque muitos líderes religiosos
tem a ideia que o patrimônio da igreja é dele, é sua propriedade e é propriedade da sua família, porque quando morre ele quer suceder exatamente para a sua geração parental. Bom, podia muito bem destinar estes fundos para exercer de forma muito ativa ações sociais em benefício da sociedade. Por exemplo, a nível de Luanda, nós temos sensivelmente 20 centros de acolhimento social. Do que eu pude fazer como levantamento, do que eu pude apurar dentro das digressões que fui fazendo em prol do Zero Criança na Rua, e dentre as 20, duas são públicas, outras 18 são privadas. As duas públicas, salvo erro, é a Luta Rascova e o Larco Zola. Repara que esses centros públicos já não têm espaço para receber mais meninos em situações de meninos de rua e na rua. Os privados, muitos deles abriram na altura porque tinham o intento de receber algum dividendo por parte do Estado, e como não estavam a ver o Estado apostar neste domínio, acabaram por declarar falência e muitas delas fecharam. Ora, portanto, mas se as igrejas pudessem fazer este papel de resgate desses valores, de intervenção ativa para proporcionar no seio da sociedade acolhimento aos mais desfavorecidos, eu penso que estaria a fazer um melhor papel, estaria exatamente a vender um melhor evangelho do que o evangelho da prosperidade, do que o evangelho da compra de milagres, do que o evangelho da bajulândia agora junto dos políticos, porque muitos, se calhar são CAP, partidocrático, acabam por se sentir refém e acabam por estar a ter um comportamento não só de vassalagem, mas de subservência por parte dos atores políticos, porque estão ao serviço talvez de Júlio César, de Pilatos, de Herodes, mais do que do próprio povo de Deus. Portanto, isso é preocupante. Aqui é que conseguimos, saindo do escopo das igrejas, podemos olhar também para o setor empresarial, o empresarial nacional. Quantos empresários nós conhecemos que praticam atos de benevolência? Quantos empresários nós conhecemos que, a semelhança do que fez o Valentim, salvo erro, Valentim Amós, no Ambo, que construiu um bairro com casas sociais devidamente urbanizadas? Quer dizer, repara que quantos empresários que, mergulhado nesta ótica, poderiam muito bem beneficiar a sua comuna, o seu museque, a sua aldeia, onde ele próprio saiu. Quer dizer, denota-se claramente que não há boa vontade e também não há estímulo, não há incentivo, porque se o Estado está adormecido, se o próprio Estado não quer saber desta problemática, os outros atores ficam também, quer dizer, seguem o radar, seguem a bala. Portanto, mas eu acredito que se o Presidente da República, por exemplo, se propor em olhar com sentido de Estado e sentido de preocupação elevada a questão do Zero Criança na Rua, eu tenho plena certeza que em fração de um mês, 3 meses... Doutor Chilton, a propósito do Presidente da República, já que apelas ao Presidente da República, se a memória não nos falha, tempos atrás, penso, quando surtiu o problema das senhoras ou das meninas, das mulheres que sofrem violências de todo gênero, a primeira-dama, quando insurge, fazendo aquela declaração, o Zero Criança lança um apelo à primeira-dama para o caso do Zero Criança. Será que até hoje a primeira-dama também nunca deu um sinal de abertura? O porquê que até hoje a primeira-dama não presta atenção, digamos, à ideia, à proposta, digamos, valiosa do Zero Criança na Rua? Até agora não tiveste um sinal positivo, portanto, da Casa Presidencial? Não, lamentavelmente nunca tivemos algum sinal de manifestação de vontade por parte da Presidência da República. Bom, talvez porque a ideia poderá ter vindo de Helder Schiuto, talvez porque o Helder Schiuto não faz parte do partido. Helder Schiuto é um cidadão ativo, é um ativista, é um homem de valor que está na sociedade angolana e que
portanto, está preocupado e apela. Tinha que ser prestada atenção no nosso modo de ver. Mas isso era o normal que poderia ter ocorrido. E assim funciona nas grandes democracias. Mas a questão partidária nos divide, nos afasta um dos outros, nos torna quase que inimigos ab eternos, acaba por trazer uma rotulagem desnecessária, porque de nada abona, de nada ajuda a questão da unidade nacional, a questão da inclusão e da junção das sinergias para melhor governar esse país. Mas, infelizmente, bom, repara que se Hélder Schilto fosse do MPLA, possivelmente este projeto teria melhor acolhimento. É uma cogitação hipotética que faço, porque aqui manifesto o meu voto de repulsa. Indigna-me, porque indigna-me e repugna-me saber que as questões partidárias sobrepõem-se às ideias, aquelas iniciativas patrióticas, imbuídas de um espírito patriótico e de elevado sentido de angolaridade, que devia todos nos unir, porque o assunto criança é um problema de Estado. Repara, nem sequer é de quem governa só, é do Estado, é o conjunto das instituições estaduais que devem olhar com isso, com sentido de ver, de preocupação, de responsabilidade acrescida. Mas seria muito bom, nós apelamos sim na altura à data do pronunciamento da primeira-dama da República, que estaríamos totalmente disponível, integralmente disponível para, junto do Zero Criança na Rua, juntar as sinergias, neste propósito que trazia de lutar contra as crianças vítimas de abuso sexual. E repara que isso, o abuso sexual é exatamente corolário do Zero Criança na Rua, porque efetivamente vamos olhar para as causas, e as causas são inúmeras, são inúmeras. E eu acho que mais do que se combater a consequência, que é o abuso sexual, podíamos olhar para as causas e começar a combater as causas, porque a nossa intervenção, mais do que curativa, deve ser preventiva. Nós temos que prevenir o incidente antes que ocorra. Agora, deixar ocorrer para depois responsabilizar os atores pode não ser a melhor via, porque aquele indivíduo que abusa uma criança de 2 anos de idade, a princípio, salvo o melhor entendimento, não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa que, em nosso entender, está no pleno exercício do uso das suas faculdades psicomental para compreender nisso que aquele caso, em concreto, não deve ser praticado. Quer dizer, poderá estar motivado com alguma força estranha, quer do domínio espiritual ou material, que lhe impulsionou a praticar um ato que em estado normal ele não teria praticado. Bom, mas queremos combater consequências. Vais prender o corpo, vais prender o indivíduo, mas a mentalidade dele continua ativa para a prática criminal. Temos que tentar perceber as motivações, o móvel da ação criminal. O que é que estará em causa? O que é que estará por detrás disso? Será um problema de índole espiritual? Se não acreditam em demônios, se não acreditam na feitiçaria, não acreditam no mundo espiritual, o problema é vosso, mas ele é existente e é muito real. Agora, também pode ser um indivíduo que está motivado por alguma substância psicotrópica, está drogado, está alcoolizado, e tendo retida o seu poder de razão, ele acaba por praticar um ato ilícito, condenável, censurável e reprovável à luz da ordem jurídica. Mas seria bom, e seria bom que juntássemos as ideias e pudéssemos juntos lutar por este fenômeno, esta problemática que acaba por assolar um conjunto elevado de crianças que podiam ter sido amanhã um potencial candidato ao presidente da República de Angola e que vê o sonho hoje a ser dizimado em razão da nossa irresponsabilidade, da nossa inércia, da nossa incúria, da nossa falta de ação. Isso é de todo muito grave e eu penso que aqui é onde lamento que as questões partidárias muitas vezes têm se sobreposto àquilo que tem que ver com as nossas ideias patrióticas. Somos, antes de tudo, angolano e era como angolano que tínhamos de ser visto para junto andarmos em uníssono, para efetivamente lutarmos contra todos os tipos de males que assolam o desenvolvimento sustentável do nosso país. Ok, muito obrigado, doutor, mas antes de fechar este bloco, gostaria de deixar algumas deixas depois de tudo aquilo que o embaixador do povo, o doutor Chiuto, acaba de dizer.
de facto, é importante que as autoridades, e fez aqui apelo à Presidência da República, à Primeira-Dama da República, de facto, temos visto, e é praxe em toda parte do mundo, a Primeira-Dama é a primeira mulher do país, é a primeira mãe num país, e ela está sempre conectada com projetos de ação social, mas projetos ingentes, projetos incisivos, projetos de grande impacto. E temos visto a nossa primeira-dama, sem desmerecer, do projeto, a campanha de combate à SIDA e talvez outras iniciativas, mas temos problemáticas muito sérias, e queremos dar um louvor por ela ter se levantado pelo caso da violência sexual. Mas queremos insistir aqui, juntamente com a presença do Dr. Chiuto, em clamar, apelar que a primeira-dama volte a dar ouvido a este problema da criança de rua. Portanto, aqui o professor, o Dr. Chiuto foi, não vou dizer foi completo em expor as problemáticas, mas ao menos mostrou onde está, digamos, a ponta do iceberg. E pensamos nós, é maturado o tempo de que mesmo a nossa primeira-dama, o Presidente da República, se pronunciem e movam as águas para que o problema da criança não fica no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º plano, mas sim que se torne também uma preocupação primordial para minimizarmos N problemas que a nossa criança, a nossa infância, que é o futuro do nosso país.